Bacana. O professor estava falando da separação, que não se sabia se corria para o parlamento, para onde que corria, né? Tava bacana a história. E o legal é que a defesa desse Lorde, que influenciou muito o John Locke, quando ele vai no parlamento, ele diz que isso deve ser entendido como contrato civil. E olha que inédita essa reflexão que ele diz. Não deve ser entendido como cláusula perpétua religiosa, nem como se fosse uma cláusula pétrea de uma constituição. Ele diz, porque não dá ao homem o direito do arrependimento, enquanto ser falho é de direito dele se arrepender. Então, o casamento deve ser visto como contrato entre pessoas, possível de ser rompido. Então, já é essa grande influência para o John Locke enquanto os direitos naturais, né, que ele vai colocar sobre os dois tratados sobre o governo, né, no livro dele. O direito natural, né, o direito do indivíduo, né, e aí começa toda aquela reflexão. Você sabe muito mais do que eu sobre a questão da maneira como ele coloca, né, como ele positiva a questão dos direitos naturais, né, muito mais baseados em bom senso, racionalidade, pragmatismo. E aí a gente vai ver que eu não preciso ter tudo escrito, o ser humano não é um ser infantil, né, que é diferente do nosso direito, né, o direito inglês é um direito da common law, constitucionário e tudo mais, não é um direito nosso, que é positivado, mas então, isso é muito bacana também no raciocínio, né? Me agrada muito essa maneira de fazer direito, a maneira inglesa, né? Dá a impressão de que é mais livre e bagunçado, mas ao contrário, ele é mais eficiente, né? É porque a ideia de quanto mais existe uma hiperinflação legislativa, mais tem desordem. Quanto menos você precisa ficar regulando, é porque algo está errado. Quando todas as pessoas elas já são imbuídas já de uma tradição de respeito a determinados dogmas, não existe necessidade para ter tantas leis. Veja o Brasil. O Brasil tem uma hiperinflação legislativa absurda. Resolve o problema de criminalidade? Não. Resolve o desrespeito da própria lei? Não. E a gente vê os Estados Unidos, que tem esse sistema dos precedentes, a gente segue também a Constituição dos Estados Unidos, que tem poucas emendas. Olha no Brasil. É. Então, tem muito mais a ver com a ideia de tenho que ser livre se eu respeitar esses dogmas, do que, vou desrespeitar mesmo, porque sou livre, porque eu quero desrespeitar. Aí resvala sempre naquilo que a gente está falando desde o início. A liberdade sem o conservadorismo, é como eu vou dizer, o liberalismo sem o conservadorismo é uma libertinagem. Pelo menos assim eu vejo mesmo. Eu concordo. Não há que se pensar em liberalismo sem conservar os ganhos históricos, né? Até porque, quando você vai a Burke, ele vai dizer o que é conservadorismo, né? É o acúmulo das experiências sendo consideradas, né? A gente deve entender aquilo que é benéfico. E o liberalismo, ele vai, por exemplo, quando o John Locke vai teorizar sobre o direito natural, tanto que ele volta, ele rememora lá em Aristóteles. Aristóteles ele tem uma passagem disso no livro dele em Retórica, que John Locke usa muito bem. O Aristóteles diz o seguinte: há duas vias, a da physis, que é a natureza humana, né, que é o natural, e há o nomos, normas, costumes. E ele diz, o que é a lei boa? É a lei que considera o natural e depois descreve o nomos. Né? O nomos não pode ser conflituoso à physis, ou seja, o direito que você vai fazer, as leis que você vai criar, não podem ser diferentes dos costumes, dos hábitos, do bom senso, das regras morais daquele povo, naquele local, daquele tempo. Né? Então ele vai dizer, há lugares e tempos onde o nomos muda, mas o natural é o mesmo. Então, há de se haver essa harmonia, né? E é o que o direito inglês faz muito bem, né? Ele adequa a norma aos costumes, e isso é puro conservadorismo, a dizer, eu não vou criar um Frankenstein legislativo,
porque o Burke já dizia, não vai ser respeitado, e você vai se frustrar. E ele vai dizer, e a única maneira de fazer ser respeitado é o que você falou, né? Você vai ter que inflar de legislação e de coerção, dizendo ao homem, quer queira, quer não, você deve fazer isso. E aí o natural grita, né? Mas isso não é natural, isso não é normal, azar o seu, né? Vai fazer. Então, aí a gente tem o direito, quando escrito por assembleias, quando eles não respeitam a natureza daquele local, daquele povo, há então um total desencontro entre o agir natural, né, o ser natural, né, e aí a gente tem todas essas desavenças, né, de que a gente encontra no Brasil, porque tem que dar desavença, porque foi feito para dar desavença, né, infelizmente. E o mais engraçado, professor, eu fico aqui lembrando, é que é algo bem brasileiro, a denominada lei que não pega. E essa lei que não pega tem tudo a ver com isso. A pessoa não consegue enxergar o porquê que eu tenho que fazer isso. Não está vendo desencontro. É a lei que não pega. Exatamente. Então, olha que interessante. John Locke, ao ser entendido como liberal, o pai do liberalismo, ele não consegue fazer o liberalismo apartado do conservadorismo. Porque a primeira coisa que o John Locke invoca são os direitos naturais. Que não há nada mais conservador na história humana do que os direitos naturais. Tanto que John Locke é o primeiro a escrever lá, faltou ele escrever em tópicos, né? Vida, liberdade e propriedade. Sem isso não tem conversa. Né? Sem isso não vai ter conversa. E aí ele estipula, né? Esse tripé deve ser conservado. Então, também, entendeu o John Locke liberal apartado do conservadorismo? Jamais. É por isso que eu te disse no início da live. Não consigo apartar e não consigo imaginar que exista liberal que não entenda que o conservadorismo é base para isso, né? Isso não tem jeito, porque não se desassocia, né? Não funciona. Então, e aqui a gente entrando especificamente em Burke, aí o povo vai falar assim, nossa, finalmente, né? Pelo amor de Deus, né? Falou de tudo quanto é coisa aí, né? Falou do... Olha que eu ia perguntar em Rousseau e Hobbes. Eu estou tão gostando da aula que eu já ia começar a perguntar dos outros contratualistas. Então, né? E é legal, né? O Rousseau, enquanto super positivo, o Hobbes super negativo, né? Dizendo, aqui a gente é todo mundo bom, Rousseau, depois, todo mundo é ruim, né? E aí a gente vai ver que Burke faz Cara, o Burke é genial, cara. E o Burke faz esse equilíbrio, né? Fala assim, cara, o homem nem é bom e nem é ruim. Ele é o que é. Ao dizer que o homem é bom e ao dizer que o homem é ruim, você peca o mesmo pecado do socialismo. A gente imagina uma situação que foge ao plano real e vai para o plano idealizado. E aí o que faz? Ambos, tanto o Rousseau quanto o Hobbes, né, criam estruturas baseadas, eles querem criar estruturas reais baseadas nessas impressões não reais que eles têm da humanidade. Um já puxando, né, para um pouco mais o homem é bom, o outro puxando que o homem é lobo do homem. Então, eles criam a partir dessas percepções, enquanto o Burke é o cara do cimento, da carne e osso, né, dizendo, cara, é o que é. É o que é. Então, é muito bacana isso, né? A gente vê as influências, né, de todos os lados, né? E depois o Burke meio que fazendo esse justo meio aristotélico, né? Dizendo, é equilibrado, tem para cada gente boa você tem 10 FDP, né? Então acontece, é isso mesmo, é assim, né? Então é muito nem bacana. tanto ao mar, nem tanto à terra, né, professor? A gente não é nem anjo, nem o diabo encarnado. Né? Assim, a gente é o quê? Dotado de possibilidades. Né? Então, é muito bacana. Verdade. Verdade. Aí, o Bastiat, ele precede Burke, né? Ele surge após Burke.
e bebendo muito do raciocínio, né? Porque enquanto Bastiat é francês, Burke não, né? Burke ele nasce em Dublin, na Irlanda, mas escreve sobre a França, né? Sobre a Revolução Francesa, especificamente. Enquanto Bastiat vai viver a Primavera dos Povos, né, ali em 1848, e aí a gente vai, e aí você vê, de novo, você vê, Bastiat não é o pai do liberalismo por causa de John Locke, não é o pai do liberalismo econômico por causa de Adam Smith, mas é o cara, é o maior sintetizador de tudo isso. Né? Ele sintetiza o John Locke, ele sintetiza o Adam Smith e joga lá no livro dele o que eu imagino ser os principais, né? A lei e o que se vê e o que não se vê. Ali ele te dá Cara, são livros tão pequenos que você fala assim, não, mas não é possível que isso sintetize, né? É regra geral, sabe? É bem regra geral mesmo, né? Como é que a gente vê isso, né? Como é que a gente... o próprio Edmund Burke, né? Edmund Burke não gastou mais do que esse livro aqui, para explicar para nós como é que se faz um conservadorismo de uma maneira muito objetiva, né? Muito prática também, né? O legal é que quando Edmund Burke vive a Revolução Francesa por nós, pelo ocidental, nossa, ela é fantasiada de uma maneira assim. Nossa, foi quando Jesus desceu na Terra de novo. Né? Que coisa linda que foi a Revolução Francesa, né? Nada disso, uma baita de uma porcaria, né? Tudo um troço mal feito, sem pé nem cabeça, uma zoeira danada, um troço tudo errado, né? Tudo zoado, na verdade, né? A Revolução Francesa ela é errada do início ao fim. Ela começa errada, no meio é trágico e no final também, o corolário dela é do pior possível, né? E Burke tem a leitura muito bacana disso, né? De como é que foi. Quando ele diz, né? Ele diz, começou errado porque vocês não conseguiam fazer um governo decente. O problema não é a monarquia. O problema é que se vocês tirarem a monarquia, vai ficar a mesma... ruim do mesmo jeito, porque o raciocínio é ruim. Né? O formato do governo não vai consertar vocês, né? Ele é meio que como dizia, né? A aliança não conserta quem é mala. Né? Ele faz com que a pessoa seja mala casada. Ele não conserta. Então, então Burke dizia mais ou menos isso, né? Essa revolução vai começar errada, os motivos são errados, vocês estão fazendo errado. Burke, como conservador, é extremamente crítico quanto à revolução. Né? O conservadorismo não admite revoluções. Então, ele vai dizer isso também. Ainda antes, o Burke, no parlamento, alertou a Inglaterra sobre o conflito com os Estados Unidos. O Burke, por exemplo, aqui a nossa escravidão vai em 1888. Dele, em 1788 1789, Burke se pronunciou por 2 vezes documentado sobre a escravidão na Inglaterra, né, sobre a escravidão americana, dizendo que isso está errado, isso não funciona assim, foge ao direito natural, né, não há de se imaginar iluminismo com escravos. Ele diz que John Locke foi incompleto, ele deveria ter abordado isso, e John Locke suavizou isso, né? Então está errado, não devia fazer isso, não se conserva uma sociedade assim. Quando eles começam a fazer aquelas taxações absurdas nos Estados Unidos, né, eles dizem que aquele povo lá é fruto da liberdade, eles vão revoltar, não funciona assim, vocês estão mexendo com pessoas que não vão admitir isso. Estava lá, inclusive a revolta do chá, a festa do chá de Boston, né, aquela bagunça toda que teve, um dos que liderou, Thomas Jefferson, George Washington, né, Thomas Jefferson, mente intelectual, George Washington comandava as plantas militares dos Estados Unidos. A sociedade chamava Sociedade Filhos da Liberdade, que eles fizeram isso, né? Fizeram lá o grupinho do WhatsApp lá, Sociedade Filhos da Liberdade, e arquitetaram tudo. E então Burke previu isso. Né? O que o João Pereira Coutinho vai dizer, porque Burke tinha uma inteligência moral elevada.
né? Os homens conservadores, ele diz, o que difere um conservador de um revolucionário? Porque o revolucionário, ele olha no retrovisor, já estourou. O conservador diz, isso vai estourar. Né? E o Burke viu que ia estourar. Tanto que o Burke foi contra lá a lei do selo, lei do açúcar, impostos, depois os caras vão lá e socam lá as leis intoleráveis, né? Eles tinham que pagar mais impostos, não podiam ter representação no parlamento e tudo mais. Burke falou, vocês vão perder os Estados Unidos, cara. Vocês vão perder os Estados Unidos, ao invés de vocês formatarem uma república, ele dizia, os Estados Unidos já está maduro o suficiente para o que o Portugal fez, né? Não é, o Brasil não foi mais colônia, depois ele passa a ter vice-reino, depois Reino Unido, né, a Portugal. Isso que o Burke propõe. Ele diz, acabe com a escravidão, faça dos Estados Unidos Reino Unido a Inglaterra, né, e aí a coisa vai andar. Só que não adiantou. Os caras atropelaram tudo e Burke escreveu. Ele fez uma bula de não vai acontecer isso, isso e isso. Cara, não saiu uma vírgula do que ele disse. Né, porque vocês não sabem com quem estão mexendo. Né, e vocês estão fazendo, e o interessante é que o Burke dizia, vocês estão praticando lá o que vocês lutaram a favor daqui. Ou seja, vocês lutaram a favor de liberdade, vocês eram uma revolução puritana, fizeram a revolução gloriosa e agora vão cagar com os caras lá, fazendo o que vocês lutaram contra. Né? Que atitude é essa? Né? Vou dizer, cadê o conservadorismo nisso? Né? Dessa harmonia. Por que tratar o cidadão, que ainda era inglês, né? Portanto estava na colônia inglesa, por que você trata esse imigrante, vamos dizer assim, por que você trata esse imigrante como um não inglês, ou um menor inglês? É claro que ele vai querer apartar da Inglaterra, porque ele já não é visto mais como inglês. É uma tendência disso, é natural, gente, isso é direito natural. Então, por isso o conservadorismo não está longe do liberalismo. Os Estados Unidos é conhecido muito mais pelo liberalismo que pelo conservadorismo, mas não há como desfazer disso. Né? Quando eles estouram a revolta americana, é justamente por isso. Assim, nós não vamos viver numa sociedade que nos priva do direito natural. E o direito natural é puro conservadorismo. Daí eles vão ter que fazer uma revolta, que Burke diz, paciência, a revolta foi exatamente o que vocês fizeram, porque vocês não souberam lidar com as 13 colônias. Né? Então é muito interessante isso. Né? Burke lutou muito. Burke foi contra várias coisas que a Inglaterra fez contra os Estados Unidos, dizendo que vocês vão perder. Ele ainda dizia, né? O Estado, ele ainda chamava América do Norte, né? A América do Norte ela pode se tornar a joia da coroa e vocês vão perder por não saber usar a coroa. E foi isso mesmo. Né? Perderam de uma maneira boba. Verdade. Verdade. E só fazendo uma correção a minha aqui, eu tinha falado do Bastiat veio depois, né? Bastiat é 1801 a 1849, né? E antes veio Burke. Você citou um doutrinador que eu adoro, assim, eu conheci mais ele lá em Portugal, porque lusitano, né? Que é o Pereira Coutinho, e ele tem um livro muito bacana sobre conservadorismo. Exatamente esse exemplo aí do retrovisor é fantástico, ele é fantástico. Eu já tive a oportunidade também de assisti-lo no congresso já há um tempo, é muito bom mesmo. E engraçado, quando se fala em conservadorismo, lá em Portugal, e aqui temos vários portugueses assistindo aqui, pelo que eu estou vendo no comentário, não tem tanta revolta, professor, quando a gente fala em conservadorismo aqui no Brasil. Por que será? Cara, bom, conservadorismo, quando a gente vê o que é, né, exatamente o que é, né, o conservadorismo, a gente vê que ele é apresentado de uma maneira da pior possível. Da pior. E é claro que ele vai colocar para nós... Deixa eu só ver uma frase aqui. Cadê? Tá. O conservadorismo político, ele exige um pragmatismo. Ele exige que seja feita reflexões muito maduras. Né? Até como o próprio Coutinho diz, né? A gente precisa fazer reflexões maduras
primeiro, há de se ter um ceticismo com o ser humano. Não é que você tem que ser um amargor. Né? Não é uma atitude de derrota, é uma atitude de bastante moderação. Né? O conservador é um cara moderado. O conservador é um cara que entende a realidade, posta na frente dele e usa de todos os elementos que existem, elementos esses que mostraram durante um percurso do ser humano que são interessantes, né? Que trazem coisas boas, que trazem positividade em todos nós. E daí, ainda Bastiat vai dizer no que se vê e o que não se vê, dizendo ainda é preciso de se entender os desdobramentos que são feitos das atitudes que se tomam agora. O conservadorismo, por que ele é muito repudiado no Brasil? Porque, bom, você vai apresentar conservadorismo dizendo que Bolsonaro é conservador. Não, Bolsonaro ele não é conservador. Nunca será. Não é. Ele é turrão. Né? Ele é turrão, ele é um cara, um tiozão evangélico, que acredita que aquilo ali é conservadorismo. Né? Não estou desmerecendo os evangélicos, ao contrário, estou dizendo que ele não significa o evangélico de fato. Ele é a caricatura. É o tiozão caricaturado. Né? Então, Damares é conservador. Outra caricatura. Olavo de Carvalho, ele tem um trabalho de filosofia espetacular. Olavo de Carvalho, na filosofia, ele faz um trabalho de história da filosofia maravilhoso. Só que eu não sei se o Olavo de Carvalho, acho que o Olavo de Carvalho está sofrendo o que a Marilena Chauí sofre. Né? Acho que ela está de demência senil já. É porque a Marilena Chauí falou que quando o Lula fala, sai raios de luz da boca. Né? Imagina, você tem que estar muito doido para uma entrevista. E eu acho que o Olavo de Carvalho, ou ele está com demência senil, ou ele está usando coisas que não são legais, não se compra isso no boteco. Né? Porque, cara, sai cada coisa da boca dele. E também usar o Bolsonaro como exemplo, não é a proposta dele apresentar conservadorismo, não é. A proposta dele é trend topic, a proposta dele é falar bobagem para estar sempre nos assuntos mais comentados da mídia, independente se ele falou bobagem ou não, tá nem aí. Inclusive, quanto mais bobagem ele fala, ele vê que mais trend topic, então fala bobagem, cara. E o povo vai alimentar e tal. Não tem ainda, por exemplo, representante do conservadorismo, ainda bem que o Coutinho está vivo. Né? Ainda bem, graças a Deus, que o Coutinho está vivo, pra gente, e é em língua portuguesa, para a gente entender conservadorismo. Porque, cara, representante aqui no Brasil, aí eu vou dar ressalvas também. O Alex Catarino, por exemplo, e a LVM Editora, a Editora, estão fazendo trabalhos magníficos, né, de publicação dessas obras que eram totalmente esquecidas. Né? O conservadorismo não é apresentado nas escolas porque a gente vem do sistema francês. Coisa boa é francesa, coisa boa é a Revolução Francesa. Inglaterra é imperialista, Estados Unidos é imperialista, então esses dois aqui são mal no mundo, esquece isso aí. Então, larga para lá. A gente não estuda. A gente não estuda. Né? Eu lembro da gente conversando, né? A gente estuda, por exemplo, na Revolução Industrial, olha como funciona, né? A gente estuda na Revolução Industrial sobre o ludismo, quando os empregados vão lá e destroem as máquinas e tudo mais. A gente estuda o cartismo, né? Que quando eles escrevem as cartas, encaminham essas cartas encaminharam para o parlamento, né? E aí, beleza, isso em 1838. Bacana. E aí é um hiato. Eles encaminharam essas cartas, porque realmente era tudo muito zoado, né? A relação trabalhista era muito zoada. Encaminhou as cartas, magicamente as coisas aconteceram. É assim que é apresentado na escola. Né? Não foi assim. Né? Não foi bem assim. Né? Se apresentasse da maneira correta, você viu o quão brilhante e importante é o conservadorismo, enquanto uma teoria, porque o conservadorismo ele não admite encaixe nem à esquerda nem à direita. Ele supera isso. Ele supera. Porque tem jeito de ser um socialista conservador. Você vai acreditar que a fantasia do Proudhon, por exemplo, ela tá beleza.
né? O ser humano vai ter que ser todo mundo igual. Então, você é conservador. Muito doido, né? Você é um conservador que apoia uma revolução, mas é 30% conservador. Agora, quando a gente estuda, por exemplo, o cartismo de 1838, quando eles encaminham essa proposta para o parlamento inglês, né, porque, de fato, queriam os trabalhadores com participação política, redução do trabalho infantil, né? A molecada trabalhava nas fábricas, se mutilavam, perdiam braços, dedos e tudo mais. A jornada de trabalho, eles pediram uma jornada de 10 horas, né? Porque a jornada se estendia até por 14 horas, 15 horas por dia. Então, beleza. E aí você vai dizer, está errado? Não, não está. Por quê? Faltou ao inglês aquilo que a gente falou em Coutinho, né? A inteligência moral de analisar e de, se vocês não consertarem isso, é normal haver o ludismo. Eles vão quebrar as máquinas deles. Claro que vão, porque não há maneira de serem ouvidos diferente disso. Né? Eles precisam de criar uma polêmica maior do que isso. Então, eles vão fazer situações extremas. As situações extremas acontecem onde não se deixou perpetuar um direito natural. E é direito das pessoas terem um mínimo de decência em trabalho. Né? Não funciona você ser mutilado no seu trabalho. Então, olha que interessante. Nessa época, eles encaminham isso em 1838, o parlamento não decide nada. Quando dá 1848, o Marx escrevendo. O Karl Marx escrevendo, então ele já manda o Manifesto Comunista, né, 10 anos depois, 1848. Quando as ideias do Karl Marx começam a acontecer, elas começam a ganhar corpo na Inglaterra, porque era publicado em Londres, no Manifesto Comunista, quando essas ideias começam a ganhar corpo, vai ter um cara que se chamava Benjamin Disraeli, ele era primeiro-ministro da Inglaterra. O Benjamin... Muito bom. Ele tem um livro. Quem me disse sobre ele foi o professor. O Benjamin Disraeli, ele é o conservador por excelência. O Benjamin Disraeli identifica isso com uma fineza muito grande e diz: esses caras não estão errados, não. Esses caras não estão errados. Só que vai acontecer o seguinte, o cara tinha uma mentalidade tão avançada, por isso era conservador, conseguia entender a linha natural e consegue sensibilizar os parlamentares e faz com que ele antevê e consegue, por exemplo, lá em 1868, ele era líder do Partido Conservador. Líder do Partido Conservador. Pediu, libera para os trabalhadores votar. Libera para o povão votar. Os caras falam assim, pronto, você bateu a cabeça, mano. Como é que você é conservador e pede para o povão, né, para o trabalhador votar? Sim, ele vai dizer sim, porque isso é conservadorismo, por mais que vocês não estão vendo. Mas é um direito natural, a pessoa quer participar. E aí ele vai dizer, ninguém quer revolução, as pessoas querem trabalhar, voltar para suas casas e se considerarem parte disso. É parte dessa sociedade. Ser votante. Os caras vão dizer, beleza, só que o resultado disso sabe o que vai ser? Nós nunca mais vamos ser eleitos, vai ser a forca do Partido Conservador. Eles vão votar com todos, vão votar em peso nos trabalhistas. O resultado é muito doido. O resultado da eleição é que o Partido Conservador mais que dobra suas cadeiras. Eles votaram em massa nos conservadores. E aí vai dar essa doideira de dizer como que o trabalhador votou no conservador. Você quer um exemplo brasileiro? O Alexandre pediu? É o seguinte. O partido do vice-presidente lá do Mourão é o PRTB. Nanico, um partidozinho fuleiro. PRTB. Tem mais filiados no PRTB do que a soma de PCO, PSTU. Essa estranheira comunista, socialista, tudo, tem mais filiado no partido nanico do Mourão do que a soma de todos esses. Gabriela, sabe uma coisa? O povo não quer isso, não. Revolução, socialismo, quebrar coisa. O Benjamin Disraeli teve uma inteligência tão grande de dizer, esses caras só querem ser incluídos. Os caras querem ser incluídos. Essa eleição americana agora, estava até conversando com o Marco, que está na live,
americano, você acha que o americano ele tem um descompasso, é igual o brasileiro. A gente tem um descompasso de pessoas em situação de Projac, né? A gente não pensa igual artista. Né? Cara, a gente quer trabalhar, chegar em casa, abrir uma latinha, fazer churrasco no final de semana e pronto. Né? O americano não foge muito disso também, não. Chega em casa, curte a família. Ele só tem uma coisa a mais que quer dar um tiro pra cima de vez em quando, na chácara. E pronto, e comemorar o 4 de julho e fazer festa no Halloween. Que é isso? Eles não querem propostas disso, daquilo, de tudo. Não, não. Né? Ainda bem, Benjamin Disraeli teve uma importância tão grande que Benjamin Disraeli colocou Karl Marx no seu devido lugar. Um escritor. Um escritor. Teórico. Pronto. Ele não deixou o Karl Marx concluir a ideia dele, sair do papel para ir para as ruas mesmo. Né? Ele conseguiu, com essa inteligência, frear essa manifestação. O mesmo acontece com Margaret Thatcher, que é outra pessoa sensacional, né? Uma mulher, meu Deus, né? Ela apaixona qualquer um, né? Você lê a obra da Margaret Thatcher. Ali, ó, 1979 a 1990, que ela foi primeira-ministra, e é legal que ela era uma grande admiradora do Hayek. Né? Tanto ela como o Ronald Reagan nunca conseguiram esconder, né, que eles tinham Hayek como um mentor, né? Então, é interessante que... Liberal. Hã? Liberal. E a Margaret Thatcher é um bom exemplo, né, de como é que é você ter liberal e conservador, isso está tudo junto, né? A Margaret Thatcher era de natureza conservadora até o talo. Né? Ela foi identificada até na faculdade como ideias tão positivas que eles tinham medo dela. De que ela seria uma dona da verdade, porque ela impunha. Né? Até porque mulher naquela época você deveria marcar seu território, né? Com muito mais insistência. Né? O homem era muito mais tranquilo. Então, olha que interessante. A Thatcher era formada em química. Inclusive, durante a graduação, ela escreveu artigos provando que o aborto fazia mal ao organismo feminino. Ela conseguia provar isso. Ela escreveu isso aí. Até o momento em que surge no parlamento inglês a criminalização do aborto. Era um prato cheio para a Margaret Thatcher. Claro que a Margaret Thatcher votaria a favor de criminalização do aborto. Margaret Thatcher era metodista, quando era casa, ela se tornou anglicana, conservadora até o talo. O que a Margaret Thatcher fez? O caminho da servidão falou mais alto. Como ela era uma discípula de Hayek, o caminho da servidão falou mais alto. Ela falou assim, eu não posso criar mais leis, eu não posso criminalizar as pessoas. Ela falou assim, porque se isso acontece nessa lei, há precedente para acontecer em todas. E ela vai ser conservadora ao votar assim. E é isso que as pessoas não conseguem entender. Como que ela é conservadora descriminalizando o aborto? A partir do momento que ela fala, o parlamento deve atuar no seu devido lugar. Nós não fizemos uma revolução puritana, uma revolução gloriosa, para de repente virar um parlamento brasileiro, um STF brasileiro, que vai dizer que hora que você deve deitar e levantar. Ela diz, eu não admito isso. Por mais que eu sou contra o aborto, eu não admito destruir uma instituição que vem muito antes de mim, carregada por ombros muito maiores do que os meus, e ela diz, não serei eu que vou destruir isso. Então, olha que interessante que ela... e ela ainda vota contra a criminalização da homossexualidade. E é isso que ela fala assim, pô, mamãe ela era conservadora? Sim, ela é conservadora, porque direito natural de vida, propriedade e liberdade, nesse caso a liberdade, para ela é inegociável. Por mais que ela seja uma protestante fervorosa, ela vai dizer, eu não posso admitir que a minha opinião religiosa se faça lei. Então, nós não podemos admitir que o parlamento seja influenciado por quereres, né, religiosos. Não funciona, né? Lutamos muito para chegar até aqui. Então, olha como é ser conservador. Né? E olha como é que não se desvincula do liberal. Né? Se confundem, se complementam. Né? É muito bacana isso. Né? E
como eu te falei isso do que eu também sou fã do Boris Johnson, o Boris Johnson também faz isso. Né? O Boris Johnson também é um tipo conservador moderno, né? Um cara que sabe bem. Né? O cara foi prefeito de Londres, né, por 2 vezes, então era um cara muito escolado, foi secretário de Estado de Assuntos Externos. O secretário de Estado de Assuntos Externos, abaixo do primeiro-ministro, é o cara mais importante. Né? Não só na Inglaterra, como nos Estados Unidos também. Né? Nos Estados Unidos, ele forma até o Ministério de Assuntos Externos, né, junto ao ministro da Justiça. Então, isso é muito forte. Ele faz a defesa nacional, enfim, representa o país. O Boris Johnson, a primeira coisa que ele fez... Por que o Boris Johnson era odiado pela mídia? Né? De novo, a mídia, né? Os artistas. Que o Boris Johnson falou assim, me coloca lá que eu chego e chuto pro gol. Eu faço brecht na mesma hora. É me pôr que eu faço brecht. Não tem negociação. Os caras, ai meu Deus, fascista, balalá, não sei o quê, como não fascista, skatista, alterofilista, não sei mais o quê. Ele é tudo de ruim, a encarnação do Hitler. Assim, é me pôr que eu tiro. E foi dito e feito. Assim que ele entra, né, assim que o Boris Johnson entra como primeiro-ministro, ele já dá o pé. Brecht, nós estamos fora. Né, porque ele vai dizer, eu li Burke, eu li Bastiat, não me vem querer fazer lá, igual na Revolução Francesa, de um governo, onde aquele governo de ordem mundial, um governo só, aquela coisa maravilhosa, assim, para com isso, mano. Nós já estamos crescidinhos para isso. Acho que isso passou pela cabeça dele, tanto quanto de Margaret Thatcher, né? Assim, na minha gestão, eu entregar tudo que foi feito, eu tenho antecedentes muito maiores do que eu, sabe? A Inglaterra está no ombro de gente muito maior do que eu. Ele não vai entregar. Para amanhã ou depois, a França se tornar a principal cadeira e tocar leis socialistas neles, nunca. Nunca que eles vão fazer isso, né? Bastiat alertou a isso, né? Bastiat, a escrita dele é muito alertando isso, né? Dos riscos que se tem dessa criação de lei pelo eu acho, pelo eu penso que sim, eu acho que vai dar certo. Bastiat tinha uma terrível repulsa contra pessoas que imaginavam que tinham herdado um direito divino de fazer testes com a humanidade. Bastiat alertava muito isso. Né? Política não é lugar de fazer testes. Por isso o conservadorismo é importante. Né? É preciso entender a linha, os erros e acertos. Não vem com essa de querer, por exemplo, quando é o Proudhon, o Proudhon, que quando ele, na época de Bastiat, né, o conflito dele com o Proudhon, quando o Proudhon diz assim, a propriedade é um roubo. Né, a propriedade é um roubo, quando ele dizia que o Estado tem que apropriar de tudo, naquela ideia do socialismo, né, que depois vai contaminar Karl Marx e tudo mais. Então, quer dizer, temos que imaginar a grande nação, tudo mais. Cara, Bastiat, ele, aos 17 anos, ele volta para trabalhar com um tio dele, né? Volta de um colégio, de uma formação que aos 17 anos Bastiat falava a língua mãe, o francês, Bastiat falava, tinha noções de grego, latim, inglês. Era um cara super versado, com 17 anos, né? Então, o interessante é que ele volta aos 17, aos 19, ele já tem um contato com Adam Smith. Aos 24 anos, o vô morre e ele se torna o herdeiro de tudo que tinha na família dele. Então, com 24 anos de idade, Bastiat entra na realidade do mundo, né, no mundo real. E o Bastiat começa, então, a ter uma visão maravilhosa. Por exemplo, Bastiat diz que era com 24 anos, né, quando ele se torna proprietário, o Bastiat contratava agrônomo para fazer consultoria na fazenda dele. Então, era um cara muito avançado, sabe? Um cara muito avançado. Um cara que com 29 anos ele vai para a guerra, lá quando ele faz aquela guerra para tirar o rei
o Carlos X, que começa a colocar as linhas de fora, ele vai lá, ele participa, depois de 1848, da Primavera dos Povos, fica totalmente decepcionado, porque ele vê que não adianta nada, né? Depois vem o Luiz Bonaparte, que se torna absolutista do mesmo jeito, fingindo ser republicano. Ele vai dizer, você sabe o que é porcaria? Ele vai dizer a grande porcaria que a gente está dando linha demais para o Estado. Então ele começa toda a literatura dele, né, a escrever toda a literatura dele, o liberalismo. Né? Só que havia liberalismo em John Locke e Adam Smith, só que Adam Smith e John Locke, principalmente Adam Smith, faz o favor de escrever obras imensas. Né? E Bastiat vê que, cara, não preciso, né? Eu não preciso disso. Né? O Bastiat escreve assim, arrematando. É porque ele é vice-presidente da Comissão de Finanças na Assembleia, então ele sabia o que devia ser feito. Né? Frear o Estado dessas cobranças e tudo mais. Então, pra você ter uma ideia, em 1848, depois que estoura tudo mais, ele faz a primeira associação em defesa da livre iniciativa. Né? E daí ele começa a publicar a partir dessa associação. Então, por coincidência, no ano que ele funda, é o ano que o Manifesto Comunista é publicado. Então, o Bastiat serve como um grande contraponto, dizendo: olha a França se metendo no buraco de novo. Já não basta a experiência horrorosa que tivemos com a Revolução Francesa, né? Vai se meter com essas ideias de Proudhon e de Karl Marx. Nós vamos nos destruir, nós vamos nos acabar. E aí que ele vai... Ele escreve uma obra, duas obras, que vai dizer que uma obra se intitula Harmonia Econômica e a outra se intitula Harmonia Social. É a primeira vez que ele vai refutar a ideia de que o lucro de uns é prejuízo de outros. Ele vai lá e escreve, da maneira dele, sintético, né? Ele escreve: não tem conflito nisso. Isso é bobagem. Hoje a gente entende muito bem, né? Porque a partir do momento que eu me torno empresário, sou empreendedor, o meu lucro depende da desgraça do outro, é aquele esquema: você só vai vender uma vez? No mês que vem você quebra? Então, é muito lógico, né? Isso é lógico. Então, ele escreve isso e... Você lembra do Hayek fazendo aquela explanação com lápis, mostrando o caminho que o lápis faz? Desde o corpo do lápis, o carvão, a borracha. É baseado nesse livro do Bastiat. Né? Ele vai fazer uma explanação justamente disso. Ele diz: não, o lucro de uns não significa derrota e desgraça dos outros. Não, ao contrário. Ele pega um lápis e começa a desmembrar todas as partículas do lápis e vai mostrando para você que é uma cadeia de negócios quase infinita. Para que você compre um lápis de alguns centavos, você tornou esse lápis fonte de renda de uma cadeia de negócios muito grande, onde, fundamentalmente, o lápis não quer que você tenha graça ao comprar um lápis. Tá. Toda aquela... em contraponto àquela ideia de que o produtor do lápis ganha mais do que o trabalhador. Quem fornece ganha mais. Aí, por contraponto, ele colocou toda a matéria-prima, tá? Assim, e eu também estou me lembrando da petição dos fazedores de vela. Não teve isso, professor? Como que é essa história? É essa do Bastiat aí? Aqui, ó. Então, isso. Essa dos fazedores de vela eu acho muito maravilhosa. Ele faz sempre baseando nessa reflexão, né? O que se vê e o que não se vê. Então, é muito bacana, porque ele vem fazendo todo o raciocínio, né? E olha que interessante essa reflexão do Bastiat. Olha, me permite ler um parágrafo que ele escreveu. Claro. E aí você vê como é que o raciocínio vai. Olha como é que ele escreve um parágrafo. Na esfera econômica, um ato, um hábito, uma instituição, uma lei não geram somente um efeito, mas uma série de efeitos. Dentre esses, só o primeiro é imediato. Manifesta-se simultaneamente com a causa. Ele é visível.
Os outros efeitos só aparecem depois e não são visíveis. Podemos nos dar por felizes se conseguirmos prevê-los. Esse parágrafo, você não sabe se está no livro do Bastiat, você não sabe se está no livro do Burke, você não sabe se ele é liberal, você não sabe se ele é conservador. Então, porque ele é tudo. Ele é tanto liberal como ele é conservador. Porque daí vai vir um raciocínio que ele diz: se eu atender os pedidos dos fabricantes de velas para que eles tenham privilégios, para que eles tenham compra garantida, para que eles tenham tudo, ou seja, tudo em suas mesas garantido pelos governos, o que eu estou dizendo? Alguém deverá pagar por isso. E como o governo não gera lucro, ele só consegue captar dinheiro, então ele diz: até quem não quer comprar velas vai pagar pelas velas que outros vão comprar, no caso o governo. Então, não funciona, ele vai dizer, não funciona. Né? E se eu proteger a indústria de velas, ele diz: por que não vou ouvir os sapateiros? Por que não vou ouvir os açougueiros? Todos deverão ser atendidos. E quem vai pagar por isso? Ele vai dizer: você. Ainda que você não queira velas, ainda que você não queira sapato, você paga. E ele vai dizer: não há um raciocínio lógico, porque Bastiat, ele era economista. Bastiat, ele tinha um raciocínio muito cartesiano das coisas. Então, ele vai fazer esse raciocínio pegando um pouco do conservadorismo e vai dizer o seguinte: olha, deixa eu só explicar o esquema. Tem dois jeitos de aprender: pela experiência e pela previdência. Né? A experiência dói. Você vai tomar pancada. Você vai falar assim: puta merda, me doeu, cara. Eu vou fazer isso mais não. Ou pela previdência, né? Ou seja, seja conservador. A experiência já te trouxe a conhecimento. Você não precisa de passar por isso. Não precisa pôr a mão no fogo para ver que queima, né? Então, ele vai nos alertar sobre isso, que aquela história, por exemplo, quando ele começa a falar da vidraça quebrada, quando ele começa a falar da vidraça quebrada, que ele diz qual é o raciocínio ele vai citar o pessoal da esquerda, né, mas o pessoal que chama dos progressistas, daqueles que querem proteger os mercados, ele vai dizer: você diz que há avanço quando quebra-se uma vidraça, portanto deve comprar uma vidraça nova, e isso movimenta o mercado dos vidraceiros. Beleza. Esse raciocínio ele ilude, porque ele é sofisma. Parece verdade, né? Nos convence. Então, ele vai dizer: há dois erros. O erro econômico é que, se eu quebrar a sua vidraça, Gabriel, havia na vidraça capital investido. Você vai ter que reinvestir capital para ter a mesma coisa que você tinha anterior ao ato. Então, não há ganho para Gabriel. Já está errado. Eu pego o seu dinheiro, você vai ter que pegar o seu dinheiro para comprar a coisa que você já tinha. Então, não há um ganho nisso. Você diz: mas eu movimento o mercado. Não, porque o dinheiro da Gabriela poderia ser usado para comprar um sapato, para comprar o que for, para comprar um livro. E aí sim, ela teria cúmulo de uma coisa que lhe traz prazer ou que satisfaz uma necessidade. Aí você consegue estímulo para trabalhar. Porque imagina se toda semana quebra o seu vidraça. Você vai dizer: eu vou trabalhar para estar pagando vidraça? Como dizer que vai haver prosperidade nisso? E ele diz também que tem um lado moral. Como é que eu vou defender que a quebra da vidraça traz prosperidade econômica, se assim for, aquele que quebra a vidraça, na verdade, ele não pode ser coagido, ele tem que ser promovido. Você deve incentivar as pessoas a quebrarem as coisas. E é tão doido que olha que doido, cara. Tinha um cara que chamava Saint-Chamond. Ele era conselheiro do Estado. E ele era a favor dessa teoria da janela quebrada. Ao contrário, ele dizia que é interessante sim quebrar a janela. A prosperidade, ele era conselheiro do Estado. E ele até solta uma frase e diz: a indústria ganharia com incêndio em Paris, porque deveríamos construir as casas de novo. Olha que grau de idiotice. E o cara era conselheiro de Estado, hein? Então, quer dizer, de novo, vamos falar para o Alexandre que fez a pergunta: tem paralelo hoje? Claro que tem. Quando você vê o Ciro Gomes, por exemplo, falando assim: tem essa de dívida não, só imprimir dinheiro. Beleza, cara. Ou o Ciro Gomes é um gênio, ainda incompreendido no planeta, ou ele está errado. Porque todos os países avançados dizem: existe sim impressão de dinheiro. Os Estados Unidos fazem impressão de dinheiro, existe.
regras econômicas que permitem, mas é com uma moderação tamanha que, se fizer como o Ciro Gomes está propondo, imagina, Gabriel, vamos pensar na maneira lógica. Se nós formos eleitos, uma chapa, Gabriela Luiz, eleito para ser presidente da Costa Rica, trenzinho qualquer, beleza, presidente da Costa Rica. Aí um dia a gente amanhece inspirado, assim, Gabriel, vamos fazer um negócio? Vamos ligar as máquinas e imprimir dinheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente compra tudo em dólar, a gente fica mais rico que os Estados Unidos, pronto. Sabe? Aí você fica assim, mano, você usa droga? Tipo, não, é porque eu tive uma ideia genial, porque eu acho que vai dar certo, cara. Só que são milhões de habitantes na Costa Rica que a gente vai arrebentar com a vida deles, vai dizer, não, você vai ver, vai dar certo. É isso que Burt, o conservadores, briga. É isso que Bastiat briga, dizendo, você não pode deixar o Estado chegar ao ponto de ter liberdade para fazer uma ideia tão idiota, porque ele não vai pagar por isso. Olha só na Argentina. O Fernandes está fazendo lá tudo o que existe de péssimo. Né? Tudo. Aí, se ele fosse um pouquinho mais conservador, o mundo já mostrou para ele, ó, isso é errado, né? Estatizar a empresa, congelar preço. Tudo de errado ele está fazendo. Tudo. A Argentina está um exemplo. Hoje a Argentina, nós já sentimos inveja da Argentina, né? A Argentina já esteve entre eu não lembro se a lista era 12º no planeta. Era chamada de Europa da América do Sul, né? A Argentina, para você ter uma ideia, tem mais livraria em Buenos Aires do que no Brasil. O negócio é incrível, né? A Argentina era um negócio despontado, né? Na educação, ela e o Uruguai. Bom, a Argentina caminha a passos seguros para se lascar de uma maneira que acredito aí, em 50 anos não recupera. Aí eu te pergunto, você acha que o Fernandes, o presidente da Argentina, o que vai acontecer com ele? Nada. Ele vai sair, a maior punição que ele pode receber é não ser reeleito. Ele vai dizer, tô nem aí. Pega o dinheirinho dele, vai para um país bacana, que não segue as regras econômicas que ele pegou, e vai viver lá, tranquilo. Porque não há consequência para quem destrói uma nação. Não há. E Bastiat alertava sobre isso. Não há. E aí, nessa teoria da janela quebrada, ele diz, quando se gasta dinheiro para reconstruir a janela, o erro está nas 2 primeiras letras da palavra reconstruir. Ou seja, eu vou gastar dinheiro refazendo. Isso está errado. Eu falo que não funciona assim. O mundo não funciona assim. O mundo ele precisa de prosperidade, e não de ficar remendando. Né? Senão é o que ele vai dizer, né? O ladrão deveria receber uma medalha. Né? Porque eu vou dizer que ele movimenta a economia. Então, isso é muito interessante. E quando ele fala sobre imposto, né, vamos usar Bastiat para desfazer um mito também de que liberal não quer governo, de que liberal não quer Estado. Há essa confusão de que o liberal... Né, tem assim, mas o liberal... Tem uma crítica que é o seguinte, agora com o estouro do corona, eu estou vendo o liberal pedir o Estado, a ajuda do Estado. Não. Liberar uma coisa, libertário é outra. O libertário trabalha para o anarcocapitalismo. Ele imagina que há uma maneira de viver sem as instituições. Liberal, não. O liberal, tanto que se você ler John Locke, Adam Smith, Bastiat, vamos dizer, só essa tríade que desponta, nunca houve em nenhuma linha de defesa ausência de Estado. Há, sim, o Estado colocado no seu devido lugar, no seu devido tamanho, com a sua devida força. Inclusive, tanto Bastiat, como se você pega Hayek, você pega Mises, eles vão dizer o seguinte, Estado enxuto, ou Estado mínimo, não significa inexistente, ou fraco, né? Acho que a palavra mínimo confunde as pessoas também. O Estado mínimo é aquele Estado de não quero nada, você vai existir aí como figura decorativa. Não. Ele é concentrado. Ele tem ações, poder de ação cavalar em saúde, educação e segurança. Porque ele diz isso protege a tríade dos direitos, né, dos fundamentais, dos naturais. Então,
Fazendo saúde, educação e segurança, você nos garante, Estado, a vida, a liberdade e a propriedade. Então, deve-se atuar muito forte em vida, liberdade e propriedade. Saúde, educação e segurança. Então, quando a gente diz que é liberal e diz que o Estado tem que atuar mais forte no combate ao corona, e aí as pessoas dizem, mas agora vou te zombar, porque você é liberal pedindo mais do Estado. Não é mais Estado, você está pedindo que ele faça o devido papel que lhe é esperado. Né? Eu pago muito por isso. Portanto, eu espero que ele faça isso. Né? O liberal não quer ausência de Estado. O liberal quer colocar o Estado no seu devido lugar. É o que o Adam Smith vai falar em, por exemplo, o laissez-faire. Né? Não atrapalhando ajuda muito. Né? Não atrapalhando o mercado ajuda muito na economia. Então o mercado, o Estado não pode estar na economia? Não é isso. Né? Adam Smith nunca falou isso. Adam Smith nunca falou que tem que tirar totalmente o Estado. Ele diz, atue no seu devido lugar. Não se acha um reizinho absolutista dizendo... Porque a crítica dele vai ser contra aquele esquema mercantilista, né? A Gabriela está aqui, ó, com autorização para ela, só ela vende açúcar, só ela vende melaço, só ela vende fumo, só eu vendo, eu faço tráfico de escravos e tudo mais, tudo garantido por... Não, é isso que ele está combatendo. Né? Aquele esquema de... monopólio, né? Exatamente, os monopólios, as intervenções, gastar dinheiro de imposto de maneira desregrada, fazer, por exemplo, o que o Lula fez, né? As campeãs nacionais. Aí você vai lá e soca um monte de isenção tributária e soca bilhões com juro praticamente zero para algumas empresas campeãs nacionais. Né? Isso, igual o Ciro Gomes defende também, nacional desenvolvimentismo. Né? O que o Adam Smith diz? Parabéns, né? Você vai premiar indústrias ruins, porque não vai ter concorrência, a concorrência alimenta o sistema na excelência, né? E então você premia. A porcaria que sair daí, beleza, ela não vai ter penalidade, ela não vai haver penalização, porque ela vai ser única. E mais, né, ainda vou tirar dinheiro que alguém vai pagar juro maior para pagar juro menor. Alguém está pagando juro menor para comprar um produto que é uma porcaria, que poderia estar comprando um produto que é melhor. Portanto, o nacional desenvolvimentismo, ao contrário do que prega, destrói a economia e o mais pobre, porque o mais pobre acaba comprando produtos e serviços mais caros e piores. Exemplo mais bobo do mundo. Uber versus táxi. Né? Táxi na década de 90 fedia. Carros caindo aos pedaços, mas o cara tinha uma placa vermelha que garantia para ele que era aquilo ali, era perpétuo. Né? Então, você ligava no ponto de táxi, né? Primeiro que ele atrapalhou um jogo de dama, né? Que os caras ficam jogando dama. Você ligou no ponto de táxi, você atrapalhou o jogo de dama. Você não pode escolher o taxista, porque é por fila. É tudo suave, é tudo errado. Né? E Professor, a gente tem 20 segundos. O professor quer finalizar ou quer iniciar uma outra? Você que manda, você que é a patroa. Ai, meu Deus. Vamos só finalizar. Vamos começar uma outra só para fechar o raciocínio? Beleza. Beleza.